Olá, eu sou a professora Kátia e estou aqui para ensinar matemática. Hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos, tá? Nós vamos começar falando dos números naturais até os números racionais. Existem outros conjuntos, dos números irracionais, dos números reais e dos números complexos. Mas, no nível que vocês estão, nessa parte inicial, nós vamos falar só até os números racionais. Antes de falar dos conjuntos, eu acho que seria interessante entender um pouquinho da história, de como foi a criação desses números. Então, se você for imaginar, lá naquele período pré-histórico, como é que eles iniciaram a contagem, né? Como é que eles poderiam estar tendo a ideia de números? Então, a gente imagina, a gente tem lá pelos desenhos das cavernas e tudo mais, que tudo começou com tracinhos e pauzinhos. Então, quando eles caçavam, quando eles tinham algo, eles faziam um tracinho. Conseguiu lá o segundo objeto, segunda caça, mais um tracinho, e assim por diante. E depois eles começaram a notar que eles não iam conseguir fazer a quantidade de tracinhos ou pauzinhos o suficiente para simbolizar, por exemplo, uma colheita. Imagina se ele fosse fazer uma colheita de grãos. Como é que ele poderia estar demarcando isso? E aí foram vistos que eles começaram a notar que uma quantidade de pauzinhos, por exemplo, eu tinha lá 5 pauzinhos, ele fazia um marco com um tracinho. Então, cada tracinho ele trocava por a quantidade de 5 pauzinhos, e assim por diante. E aí foi criando os sistemas numéricos, as formas de numeração. E aqui nós vamos falar de alguns conjuntos que é do nosso interesse, que vai iniciar falando dos conjuntos dos números naturais, depois nós vamos falar do conjunto dos números inteiros, e aí nós vamos falar dos conjuntos dos números racionais. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar dos números, indo dos números naturais aos racionais, tá bom? Então, aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Qual é o conjunto dos números naturais? É aquele conjunto que inicia no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esse conjunto, ele é infinito e ele é positivo. Eu só tenho valores positivos, tá? Nele não entra números decimais, não entram números fracionários. Imagina que é aquele conjunto numérico que a criança aprendeu a contar logo no início. Aquele primeiro conjunto numérico, aquela primeira ideia de contagem. Você aprendeu a contar a quantidade de brinquedos que você tinha. Então, essa é a ideia dos conjuntos dos números naturais. Nós simbolizamos o conjunto dos números naturais pelo N. Então, eu coloco assim, ó, o N, ele tem um tracinho. Esse aqui é o meu conjunto dos números naturais. Então, como nós falamos lá, olha, 0, 1, 2, 3, 3 pontinhos para indicar que vai para infinito. Eu também posso simbolizar tirando o zero, que vão ficar só os números positivos. Então, eu coloco aqui o meu N, coloco um asterisco aqui em cima, e o meu conjunto inicia no número 1. 1, 2, 3. E aqui eu tenho infinitos números. O próximo conjunto que nós vamos falar é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, a gente pode falar que é uma ampliação dos números naturais, porque o natural eu só tinha um lado positivo. Agora, quando eu falo dos inteiros, eu vou ter os números negativos também. Então, ele é formado por essa união desses dois conjuntos. O conjunto com os números positivos, o zero, e o conjunto dos números negativos. O conjunto dos números inteiros, ele é simbolizado pela letra Z. E como eu disse, ele vem desde o infinito negativo, vou colocar aqui 3 pontinhos, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 e 3 pontinhos para indicar que ele vai para infinito. Posso ter também com aquele asterisco que eu simbolizei, que é informando que eu tenho todos os números negativos, não tenho zero e vou direto para os números positivos, tá? É o meu conjunto sem o zero. Posso ter também o meu conjunto só com a parte positiva e o zero. Se eu colocar um mais, ele está dizendo, olha, eu tirei os números negativos, eu estou só com a parte positiva e o zero.
E se eu colocar aqui um asterisco, eu estou dizendo para vocês que eu estou com o conjunto que ele é estritamente positivo, tá? Ele não tem o zero, ele só tem valores positivos. Agora, se você observar bem, esses dois conjuntos, nós já falamos dele. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, não é o conjunto que nós vimos na tela anterior? Bom, volta. É o conjunto dos números naturais. E esse aqui, que não tem o zero, era o conjunto dos números naturais com o asterisco. Só que eu também consigo escrever o conjunto dos números inteiros negativo, tá? Eu consigo colocar só a parte dos números negativos. Então, aqui eu tenho com o menos, o z e o menos, para indicar que eu não vou ter nenhum valor positivo. Mas eu vou até o zero. E se eu colocar o asterisco, é que eu estou com o meu conjunto estritamente negativo. Eu não tenho o zero nesse conjunto. Vou só até o menos 1, tá? E aqui eu consigo estar simbolizando um conjunto dentro do outro. Agora, tome cuidado com a ideia de um conjunto ser maior do que o outro. Porque tanto no conjunto dos números naturais como no conjunto dos números inteiros, eu tenho infinitos números. Isso não está dizendo que o conjunto dos números inteiros é maior do que o conjunto dos números naturais, porque os dois têm infinitos valores. São valores diferentes, mas têm infinitos valores. Mas na hora de simbolizar, nós podemos simbolizar assim, olha, o conjunto dos números naturais, ele vai ficar dentro do conjunto dos números inteiros. Por que ele está dentro? Porque aqui no conjunto dos números naturais estão só os números positivos. Mas aqui no conjunto dos números inteiros eu tenho os números positivos e tenho os números negativos. Além desses dois conjuntos, ó, já falamos do natural, falamos do inteiro, agora nós vamos falar do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é um conjunto que diz que todo número que pode ser representado na forma de fração é um número racional, tá? O conjunto dos números racionais, eles vão ter os nossos números que são naturais, ele vai ter os números que são inteiros, ele vai ter os números decimais finitos, ele vai ter os números decimais infinitos, que são periódicos, que é aí que nós chamamos de dízimas periódicas. Todos esses valores vão estar no conjunto dos números racionais. O número racional, como ele pode ser representado por uma fração, vou colocar aqui uma fração, ó, P sobre Q. Agora, tome muito cuidado, o Q jamais pode ser zero. Olha, o denominador tem que ser diferente de zero. Lembra, na matemática, eu nunca posso dividir um número por zero, tá? Eu consigo dividir o zero por alguma coisa, mas eu nunca posso dividir o zero. O que eu quis dizer é o seguinte, se eu não tenho nenhuma bala e quero dividir com vocês, ninguém vai ter bala, é zero. Agora, não tem como fazer o inverso, tá bom? O conjunto dos números racionais, ele é simbolizado pela letra Q. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Eu vou falar aqui, olha, a letra Q é o conjunto dos números racionais. Nesse conjunto numérico, como eu disse, eu posso ter todos os números que vão ser simbolizados por fração. Vamos ver alguns exemplos antes de eu escrever esse conjunto aqui. Um número que eu posso escrever como fração, por exemplo, o 10 sobre 5. 10 sobre 5 é igual a 2. Olha, 2 é um número natural, é um número inteiro. Eu posso colocar aqui menos 9 sobre 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, então eu tenho menos 3. Eu posso ter o número 1 sobre 3. O número 1 sobre 3 é 0,1
0,333, infinitamente o número 3, que eu posso representar como sendo 0,3 e com esse tracinho em cima. Esse traço é que está indicando a minha dízima. Um outro exemplo, 9 sobre 10. Isso aqui vai ser 0,9. Olha, aqui eu tenho um decimal finito. Aqui eu já tinha um que era infinito, uma dízima periódica, o número 3 era o meu período. Um outro exemplo de dízima periódica, o inverso aqui, 10 sobre 9. Fica 1,1111, infinitamente o número 1. Posso representar assim, 1,1 e o nosso tracinho aqui em cima, tá? Então, a ideia dos meus números decimais, dos meus números racionais, é que eu tenho infinitos números entre um valor e outro. Por exemplo, entre o número 0 e o número 1. Eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, eu tenho 0,9999, eu tenho 0,00001. Então, eu tenho infinitos números entre o número 0 e o número 1. Então, na hora que eu vou escrever o meu conjunto dos números racionais, nós vamos usar o 3 pontinhos para simbolizar esses infinitos números. Ó, eu tenho 3 pontos, aí aqui eu tenho, por exemplo, o número menos 3, vou pegar esses números que nós utilizamos aqui. Menos 3, aí eu tenho aqui, ó, infinitos números. O 0, tenho 0,3 com um tracinho. Então, eu vou colocar ponto e vírgula para a gente não se confundir quando é a vírgula do número ou a vírgula que eu estou separando os valores. Então, eu tenho aqui, ó, mais 3 pontinhos. Eu tenho 0,9, 3 pontinhos. Eu tenho o número 1, 3 pontinhos. Eu tenho 1,1 na dízima, mais 3 pontinhos. Tenho o número 2, que nós usamos aqui, e assim infinitamente. Eu consigo estar simbolizando, então, esse meu conjunto lá daquela forma que nós fizemos no diagrama. Eu consigo falar que eu tenho aqui, ó, o conjunto dos números naturais, ele está na parte mais interna do conjunto. Depois eu tenho o conjunto dos números inteiros. E aqui fora, um conjunto maior, eu tenho o conjunto dos números racionais. Tá? Agora lembre, todos eles têm infinitos valores. Quando eu falo aqui dentro, o conjunto maior, mas é só no sentido de que os números naturais são só positivos. O inteiro eu tenho positivo e negativo. Os racionais eu vou ter os naturais dentro, os inteiros dentro, e ainda vou ter todos os números com vírgulas que são finitos ou dízimas periódicas. Vamos colocar esses valores que nós achamos aqui dentro desse conjunto para simbolizar, para que vocês visualizem melhor? Ó, o número 2, o número 0, eles estão aqui dentro. O 0, o 1, o 2, eles são números naturais, são os números positivos, né? Dentro dos inteiros, eu tenho menos 3, dos exemplos que nós usamos. Eu não posso colocar aqui o número 2 também, porque eu já simbolizei ele aqui dentro. Agora, nessa parte de fora dos números racionais, eu vou colocar todos esses que nós utilizamos com vírgula. 0,9, 1,1, o 0,3, 3, infinitamente. Tá? Então, aqui é a nossa ideia dos números racionais. Eu espero que com isso, né, fique mais fácil da gente entender e conseguir fazer os exercícios. Eu espero que com isso fique mais fácil de vocês compreenderem os exercícios, trabalhando com números naturais, inteiros e racionais, tá bom? Se vocês entenderam, se vocês gostaram dessa aula,
deixe um like para que eu entenda, né, para que eu saiba que a aula está chegando até vocês e que vocês estão entendendo. E eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Assim, toda aula que eu colocar, todo conteúdo novo, você já vai ficar sabendo logo que eu postar, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado essa aula até aqui. Até mais!